Quer potencializar seu treino e até mesmo conseguir treinar com mais qualidade de vida? Escaneie o QR Code e descubra o melhor custo-benefício de suplementação alimentar. Me conta, quando que o senhor virou a chave? Porque o senhor era conhecido como um cara que acreditava no liberalismo econômico ali e tal, e passou a não acreditar mais nesse modelo. E aí, né, que é o que define como a gente se coloca entre esquerda e direita. Tem vários, né? No Brasil, especificamente, falar de esquerda e direita aborda muito para além da economia, são a questão dos costumes, o jeito de enxergar a vida, o conservadorismo e você se considerar uma pessoa progressista. Nesse aspecto, você sempre foi um cara mais progressista do ponto de vista dos costumes e era mais de direita apenas na economia. E quando foi que você falou, cara, isso aqui, não sei, eu acho que eu me equivoquei, acho que isso aqui não vai dar muito certo e galgou para mudar a maneira de pensar. Quero saber quando foi para também entender como foi esse processo. Porque eu vejo que as pessoas às vezes são muito apegadas àquilo que elas pensam e elas não abrem mão das suas convicções, porque acreditar naquilo é o que as define. Não se trata apenas do que vai dar certo ou deixar de dar certo. É sobre o meio a qual ela vive, a aceitação do meio do qual ela vive. Então ela precisa compactuar de uma determinada maneira de pensar. E me chama a atenção que você fala. 99% dos meus amigos que eu convivo são de direita. E hoje não te vejo como uma pessoa de direita do ponto de vista de pensamento econômico. Como é que foi isso para a gente entender? Na verdade é um processo, assim, né? Não tem aquele ponto de virada, assim. É um processo, talvez, um processo de ruptura, no meu caso, possa ter sido um pouco mais rápido, mas não deixou de ser um processo, né? Na verdade, assim, eu sou do mercado financeiro há muito tempo. Eu fui executivo de uma multinacional durante 13 anos, e em seguida eu entrei no mercado financeiro, né? Durante uma fase como executivo eu já operava o mercado, né? Como investidor, e a partir de 2005 com empresas, com empresa propriamente dita no mercado financeiro, né? Então, assim, eu tenho de experiência mais de 30 anos de mercado financeiro. E não só com a empresa de investimento, depois veio a crise subprime, a empresa, até por eu ser muito correto, minha empresa começou a perder muito faturamento, que eu proibia meus clientes de ficar operando bolsa para não perder dinheiro, e a remuneração que o mercado te dá na renda fixa é infinitamente menor, né? E foi quando eu abri uma boutique de M&A, né? Uma empresa que assessora estrategicamente operações de fusões e aquisições. Então, assim, no mercado financeiro você tem uma vida muito, como em qualquer profissão, mas no mercado financeiro eu acho que você tem uma vida muito corrida, né? Eu morava em Brasília, minhas empresas eram aqui em São Paulo. Minha boutique de M&A era aqui em São Paulo, minha empresa de investimentos era em Brasília, e eu tinha 2 startups aqui. Então eu morava em Brasília, mas vivia aqui, né? E eu dava aula à noite no IBMEC. Então, assim, eu tinha que ficar fazendo bate-volta, né? Então era comum, assim, toda semana eu vinha pelo menos 2 vezes em São Paulo, mas era comum, semanas que eu vinha e voltava, fazia o bate-volta e voltava no mesmo dia 4 vezes, né, por semana aqui. Caraca. Então, assim, minha vida era muito corrida. Como eu dava aula no IBMEC, dava aula de finanças, então, assim, toda a minha relação no dia a dia, relação profissional, relação acadêmica, era com a teoria econômica que chama de mainstream, né, o que está rodando, o que está funcionando, né. Então, os poucos momentos que eu tinha para fazer algum tipo de reflexão ou ler alguma coisa, que era quando eu estava no avião, eu lia a teoria econômica que me ajudava no dia a dia, né? Então, eu não me permitia e nem tinha tempo para ler outra coisa ou fazer outro tipo de reflexão. Então, o mercado financeiro, como outras profissões, você se torna muito restrito ao que você faz, às suas próprias convicções, como você falou, né? Você não abandona as suas convicções, até talvez por uma falta de tempo. E aquilo está te dando resultado, né? Aquilo que está te movendo, aquilo que está funcionando, e não que você acredite fielmente naquilo, é que você não tem tempo de duvidar daquilo, né? Mas assim, na parte de costumes, assim, eu sempre fui mais progressista. Tinha, obviamente, um lado meu mais conservador pela minha descendência, né? De japonês, assim. Então o japonês, ele é muito conservador. Tanto que na eleição passada, inclusive, o Bolsonaro venceu no Japão, né? Os eleitores descendentes lá de japoneses que moram no Japão. Então a sociedade japonesa, ela é muito conservadora. E eu carrego um pouco disso ao longo do tempo. Hoje eu já abandonei, assim, mas durante uma boa parte até
da forma como eu criava meus filhos, né, de tudo que eu pregava, tinha um lado um pouco mais conservador. Mas tinha o lado progressista também, né, de considerar que eu nunca fui preconceituoso, assim, sempre achei que as pessoas têm o direito de ser felizes da forma que ela achar melhor. Então, assim, eu tinha também um lado progressista. Hoje eu sou 100% progressista no lado dos costumes também, né? Mas na parte econômica eu tinha essa visão liberal da economia, porque era onde eu vivia, o meio que eu vivia. E é isso que você falou, né? Às vezes você tem uma dificuldade de abandonar porque você tem um sentimento de pertencimento. Mas você lembra, eu sei que é difícil, mas você lembra o dia que você te deu estalo? Você falou, Cara, quando eu falo foi um processo... Isso aqui é uma mentira, né? Quando eu falo foi um processo, eu fui preso em 2018. sim, né? até chegar lá e... Eu fui preso em 2018, a gente assessorou uma empresa que tentou ser adquirida pela CETIP na época. CETIP hoje é a B3, né? A B3 é uma fusão da CETIP com a BMF Bovespa. A CETIP fazia parte de balcão organizado de títulos privados, né? Principalmente de renda fixa dos bancos, do mercado bancário. E depois que fizeram a fusão, hoje é tudo feito na B3. E a CETIP tentou comprar essa empresa, a gente assessorou essa empresa, depois não deu certo. A gente continuou assessorando e dando consultoria, depois eu fiz uma auditoria nessa empresa, e aí no laudo lá de auditoria eles resolveram que de toda a recomendação que tinha dado, de profissionalização, governança corporativa, compliance, até porque eu tinha uma experiência como executivo de multinacional, né, já tinha a cartilha ali de tudo que tinha que ser feito, eles começaram a me assediar para eu ser o presidente da empresa, e eu acabei no final aceitando ser o presidente da empresa com uma série de condições, fui presidente da empresa durante 1 ano e meio, né. Nesse 1 ano e meio eu acabei com tudo que tinha de errado na empresa, inclusive devolvi o dinheiro para o Estado, né, das coisas que eu identifiquei que eram incorretas. Esse especificamente que depois culminou nesse processo foi um contrato de concessão pública que a empresa tinha ganho, que ela ficava com 90% e o Estado com 10%. Então já era com o Detran. Com o Detran do Mato Grosso. Então já era uma excrescência, né? E depois, obviamente, que eu fiz a auditoria, eu identifiquei o que estava de errado e quando eu assumi a presidente da empresa, eu fui lá e com 10 dias que eu tinha assumido a empresa, eu cancelei esse contrato de sociedade em conta de participação. Porque a lógica, eu sou um professor de finanças, né? A lógica na minha cabeça era, ao invés de fazer 50-50, eles fizeram alguma coisa lá na licitação lá da concessão pública, falou, não, fica 90 com a empresa, 10 com o Estado, mas depois volta 40 nesse contrato de SCP, né? Que é uma sociedade em conta de participação. Então ali, claramente, para mim, era propina, né? E quando eu assumi a empresa, eu cortei aquilo, procurei o Estado e devolvi para o Estado. Fiz um termo aditivo e fiz 50-50, o que para mim era o mais justo, né? Então, assim, não tinha nada de errado, né? Muito pelo contrário, tem muita empresa que faz isso e não devolve, porque legalmente você não é obrigado a ir lá e devolver para o Estado. Até porque tem todo um processo legal de concessão que foi vencido. Mas, moralmente, eu achei que aquilo tinha que ser feito. Então, assim, eu fiz o que praticamente pouca gente faz. Eu devolvi o dinheiro para o Estado e tá lá, oficializado, termo aditivo e tal. Passei 1 ano e meio na empresa e saí da empresa. E aí, em 2018, eles começaram uma operação lá, onde foi preso o ex-governador, que nem era dessa época que eu fui presidente. E esse ex-governador fez uma delação, entregou essas coisas erradas que tinha no Estado, né? E esse contrato de Detran era um deles. E aí eles fizeram uma operação em cima dessa delação desse ex-governador. E aí, lá em 2018, em fevereiro, eles fizeram a primeira fase da operação. Eu não estava no alvo dessa primeira fase. E aí eles fizeram a segunda fase em maio. Só que entre a primeira e a segunda fase, eles pegaram o dono da empresa que eu fui presidente e fizeram, obviamente, uma pressão. E ele inventou uma delação para ele se livrar, até porque o ex-governador tinha entregue ele, né? Então, o Ministério Público deve ter falado, você só terá direito a uma delação se contar alguma coisa nova, né? Tudo que você fez de errado a gente já sabe, né? E aí a saída do cara, que obviamente é um canalha, ele falou, vou inventar uma história aqui que não tá ligado ao ex-governador. Ele criou uma história nova de que quando eu era presidente da empresa, eu passava a minha remuneração para o governador, que assumiu em 2015, que foi quando eu assumi como presidente da empresa. E aí, o interesse político, depois foi tudo desvendado, que era esse momento do ambiente da Lava Jato, né? Eles pegaram essa delação, foram lá e me prenderam em maio. Sem provas, apenas com a delação. Sem prova nenhuma, só com base na delação. E a própria delação dele era mentirosa, porque eles tinham todos os documentos, que tudo que ele falou na delação era mentira. Provável. Mesmo assim, eles executaram a prisão. Eles executaram... Pra você ter uma ideia... Como foi pro senhor, pessoalmente, tendo consciência dos processos... A inocência, né? Que foram feitos... Eu
eu sinceramente não me lembro de mais de 260 episódios de ter trazido alguém aqui que foi preso inocentado depois e passou por um sentimento pessoal de não dever nada e parar atrás das grades. Como que para onde sua cabeça foi? O que se pensa numa situação como essa? Tendo feito o que o senhor fez, que o senhor falou aqui, que não tinha nem obrigação da empresa de devolver ali o dinheiro para o Estado. O que se passou na cabeça? Como é que foi esse processo a nível pessoal? É um choque tão grande que depois até as pessoas brincavam e falavam, pô, o Estado não deveria te prender, deveria te chamar lá e te dar um prêmio, né? Pelo que você fez, até porque está registrado, né? Você fez um termo aditivo e devolveu o dinheiro para o Estado. Mas, obviamente, no ambiente da lavagem tinha todo um interesse político, eles queriam pegar o governador, né? Até fazendo um adendo aqui, há pouco menos de um mês atrás, desde então, de 2018, esse ex-governador, eu nunca tinha falado com ele, nunca tinha mais conversado com ele e tal. Qual é o nome dele? Pedro Taques. E aí, há pouco mais de um mês, ele me passou uma mensagem, falou que estava vindo aqui em São Paulo, queria tomar um café comigo. Até contando isso aqui para vocês. Aí ele veio, eu fui lá conversar, eu sempre eu julguei uma pessoa muito correta, né? Inclusive, quando eu fui presidente da empresa, ele era o governador. Até porque quando eu cortei isso aí, eu procurei o governo. E falei, contei toda a história, falei que queria devolver, ele mandou eu procurar o presidente do Detran e a gente fez um termo aditivo e devolveu. Se fosse um governo corrupto, o cara ia falar, não, agora você começa a passar para mim. Claro. Né? Que é o que a maioria dos governos fazem. Então, assim, a primeira impressão, e eu já o conhecia pela história dele, né? Ele era procurador da República, tinha prendido um famoso mafioso lá do estado, um tal de Arcanjo, né? Ele ficou muito reconhecido profissionalmente por isso, depois ele se elegeu senador e depois governador, né? Então, assim, pela história e por esses contatos que eu tive, eu sempre o julguei uma pessoa muito correta, né? Mas depois que eu saí da prisão, tudo que aconteceu, eu nunca tinha falado. Ele me procurou, a gente foi tomar um café, e eu fiquei, assim, feliz, sabe, com o contato, que depois de tanto tempo, né, isso foi em 2018, ele me procurou e falou assim, Cobori, eu precisava conversar com você, né, algum dia, antes de morrer, eu precisava te encontrar, porque eu acho que eu te devo perdão, ele falou. Te devo perdão pelo que fizeram com você, porque eu sei que o que fizeram com você era para me atingir, né. Então foi bem legal, ele contou lá como ele tinha sido do Ministério Público Federal. Sua família, cara. Cara, minha família, assim, é tudo, né, cara? A família, quando acontece essas coisas, assim, você descobre que você tem muito poucos amigos, né? Eu costumo brincar assim que... Você viu que gente duvidou de você nessa hora, assim, se afastou? Cara, eu tive muitas decepções, assim. Você tem muita decepção que é muito próximo. Aqueles amigos eventuais, mais colegas, você sabe que não vai te procurar. Sim. Né? Então, com quem era muito próximo, meus sócios na Boutique de M&A aqui, primeiro, eles tinham assessorado a empresa junto comigo, eles sabiam tudo que a gente fez. Na primeira fase, a gente fez uma petição para enviar para o Ministério Público, porque na primeira fase eles quebraram o sigilo bancário, que eu tinha sido presidente da empresa. E aí o Ministério Público não quis me receber. 2 vezes eu tentei falar com o Ministério Público e não quis. Aí já era um sinal de alerta que eles queriam alguma coisa, que eles queriam que eu fizesse uma delação, que foi o recado que nas entrelinhas eu recebi, né? Como eu não cometi nenhum crime, né? O pressuposto da delação, se assume o crime e entrega os outros. Eu não cometi nenhum. Então eu já tinha um feeling aí, porque o que aconteceu? Eles devem ter feito a mesma coisa com o dono da empresa, e o dono da empresa foi lá e inventou uma história. Então, assim, os meus sócios sabiam de tudo, até porque a gente fez a petição dentro da própria empresa, com os documentos da empresa, enviamos tudo, tinha todo o caminho do dinheiro dessa quebra de sigilo. E o dinheiro ainda era do meu salário, porque a delação dele era, o Cobori pegava o salário, os bônus dele passava para o governador. E eu mandei uma petição, pra você ver o absurdo, no dia 15 de março de 2018. Como o Ministério Público não quis me receber, o meu advogado falou, tem alguma coisa estranha, vamos pôr no papel e mandar para lá, porque não faz sentido eles não querem te escutar. Você foi presidente da empresa, nem que for por curiosidade, os caras deveria conversar com você. Então os advogados já tinham esse pressentimento. Aí, para me proteger, eu fiz uma petição, peguei cada movimentação bancária minha durante o período que eles quebraram, mandei toda a comprovação, quando eu assessorei, nota fiscal, laudo de avaliação, tudo que a gente fez para a empresa. E quando eu fui presidente, graças a Deus eu não dependia daquele salário, então tudo que entrava na minha conta eu mandava para um fundo de investimento. Então tinha um dia que entrou, no dia seguinte, comprovando da TED, o
a aplicação no fundo de investimento, que era até um fundo da XP, o extrato do fundo de investimento que o dinheiro estava lá, comprei ações, alguma coisa, estava lá, e tudo no meu imposto de renda. Então tinha todo o famoso follow the money. Aí quando eu entreguei a petição, não precisava mais me preocupar com isso, falou, o que a gente podia fazer, fez. E a delação do cara é do dia 27 de março, por isso que eu falei para você, quando ele fez a delação, os caras já tinham a prova que era mentira o que ele estava falando. E mesmo assim eles levaram em frente porque tinham um objetivo político, né? E os meus sócios sabiam de tudo disso. Só que o que aconteceu, cara? O dia que eu fui preso, a minha única preocupação no dia que eu fui preso é que eu tinha uma reunião e tinha uma palestra na semana seguinte, que eu ia dar pela empresa. Minha preocupação foi com a empresa e com os que eu considerava meus amigos, meus sócios. Eu ligava porque a gente convivia, saía para jantar com a família. Eu considerava que eram meus amigos, né? Até porque era muito próximo, porque além de amigo era sócio, então a gente era os que mais convivia junto. E aí eu liguei na empresa, pedi para o advogado ligar na empresa e os caras não quiseram falar com o advogado. Aí fui preso. Me tiraram de carro, fui preso. Aí eles não atenderam minha esposa. E a maior sacanagem, não atenderam minha esposa, nunca quiseram falar com minha esposa. Eu tinha, obviamente, retiradas na empresa, eles cortaram tudo. E a maior sacanagem, eles não deixaram os meus advogados acessar o e-mail da empresa para pegar informações, documentos que precisavam para fazer a minha defesa. Caralho, velho. Eles não Bloquearam todos os acessos. Os caras te traíram, mano. Não, traição total. E nunca mais falaram comigo. Tem um sócio que depois eu tomei um café com ele, mas depois que eu saí da prisão ele foi porque minha esposa, que eles ficavam no LinkedIn falando das operações, né, quando fecha, sucesso, e a minha esposa entrava no LinkedIn e criticava, né. Aí esse sócio me procurou para pedir para que a minha esposa parasse de fazer isso no LinkedIn, né. Então assim, minha esposa hoje é extremamente magoada com isso e eu também, né. Então assim, nunca mais falaram comigo, sumiram. Entre a primeira fase e a segunda, a gente fez uma reunião, eu saí do contrato social da empresa justamente para blindar a empresa, né? Blindar a imagem da empresa. Então, assim, isso aí para mim foi a maior traição, assim, de quem eu realmente não esperava. Eu até entendi, falei assim, com amigos em comum que a gente tinha, até entendi, falei assim, eu entendo blindar a empresa, até porque eu tive essa preocupação, tanto que eu saí do contrato social. Claro. E eu entendo que os advogados da empresa devem ter falado, procura não manter contato, né, para evitar alguma coisa. Cara, mas nos bastidores você pode, né? A gente tinha amigo em comum, Claro, eu podia falar para um amigo, pô, Felipe, vê lá se o Rodolfo tá bem e tal, me dá notícia, né? Diz que se ele precisar de alguma coisa, a gente tá aqui junto. Né? Os caras viraram as costas. Viraram as costas, total. Então, assim, amigo, cara, você conta na palma de uma esse mão. Mas aí, uma dúvida, a questão da defesa, quando que começou a entrar a sua defesa? Quando que você foi inocentado? Quanto tempo você ficou lá na... Cara, eu fiquei 80 dias preso. Eu achei que ia ficar um dia, né? Sozinho na Como é cela? que foi, e como é Não. que foi a rotina? Nós éramos na 7 cadeia? numa cela. 7 pessoas na cela. Na realidade, assim, quando eu fui preso, meus advogados estavam em casa, eles pegaram Você ficou em delegacia ou em presídio? o presídio. Presídio. Eles pegaram o mandado de prisão, era só uma página, e não dava para saber muito o que era. Só, a única coisa que estava ali era tentativa de obstrução de justiça. Já era uma excrescência, porque eu tinha sido presidente até junho de 2016, e eles me prenderam em maio de 2018. Então, praticamente 2 anos. E no Código de Processo Penal, existe uma coisa que tem que ter contemporaneidade. O que é o Código de Processo Penal? Imagine que naquela época eles estavam discutindo se você podia ser preso ou não em segunda instância ou em trânsito de julgado. A prisão preventiva é o extremo, que é você prender uma pessoa sem ela nem ter acusação, né? Então o Código de Processo Penal é bem rigoroso. Você pode prender em alguns critérios, né? Tipo, se ele estiver ameaçando testemunha, se ele estiver destruindo provas, se ele tiver... Aí você pode prender. Então, eles colocaram lá tentativa de obstrução de justiça, depois eu descobri, como se eu estivesse tentando destruir documentos. E mesmo assim a defesa falou, cara, mas ele era presidente em junho de 2016, como é que ele vai tentar destruir documento em 2018? Não tem contemporaneidade, ele não está na empresa, ele não tem acesso a documento da empresa. Mas o absurdo, só fazendo adendo, é que lá, e no dia do meu depoimento, eu olhei, no dia do depoimento, eles pegaram uma troca de mensagens, quando fez na primeira fase da operação, entre a diretora da empresa e os advogados da empresa. Isso em 2018, eu não era presidente da empresa. E aí ela pedindo documento, porque eles queriam alguns comprovantes do antigo gestor que era antes de mim. Então ali, claramente na troca de mensagem, eles estavam tentando arrumar documento para incriminar o cara que estava antes de mim. Caralho, velho.
Só que aí a advogada fala assim, não, esses documentos não tá aqui. Eu falo, não, aí a advogada manda foto de caixa de documento, que é as foto de caixa de documento, só tem essas duas, é outra, não, é mais, é 4, não sei o quê, elas ficam discutindo. E aí em algum momento a advogada fala para a diretora da empresa, fala assim, eu acho que na época que o doutor Cobori era presidente, ele enviou para outro advogado. Cara, eles pegaram esse trecho, pegaram essa frase que eu teria enviado os documentos em 2016 para outro escritório de advocacia e usaram aquilo para dizer que eu tinha destruído os documentos. É um absurdo total. Só que se você continua lendo as mensagens, eles pegaram só esse trecho. Quando você continua lendo, eles acharam os documentos. A própria advogada fala assim, ah, não, as outras duas caixas estão aqui na sala do doutor fulano de tal. Ou seja, acharam. Só que, obviamente, como eles queriam me prender, eles pegaram o trecho que eles interessavam e me prenderam. Então, assim, quando eu fui preso, eles me tiraram de Brasília e me levaram para Cuiabá, Mato Grosso. Aí meus advogados falaram, fica tranquilo, é um engano. Tranquilo. Aí eu tava com aquele, né? Vou chegar lá, os caras vão pegar meu depoimento e vão me soltar. Aí eu fiquei 80 dias preso, cara.